Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como hoje tem visitante, né? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Valdeci, deste Ministério Missão Mundial Servos. E servo a Jesus nesse lugar, desde o princípio, desde o começo desse ministério na cidade. Então, estamos aqui a cada dia aprendendo com a palavra de Deus, sendo abençoado pelo Senhor, a cada dia recebendo da parte de Deus algo sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. E hoje, como é o culto de avivamento, e nós sabemos que o avivamento só pode vir através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter um avivamento, não é verdade? Então, é o Espírito Santo que nos renova, que nos fortalece, que nos dá sabedoria a cada dia. E nessa noite, você que encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Todos encontraram, diz amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Versículo 1 do capítulo 3. Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração à nona. Versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. E quando todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que estavam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Só até aí. Ainda com a sua cabeça curvada, vamos falar com o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, meu Deus. Louvado seja o Senhor neste lugar. E aqui estamos, meu Pai. Fala conosco através da tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, para que nós podemos, meu Pai, entender o teu querer nas nossas vidas a cada dia. Que nessa noite, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor contra esta palavra, meu Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Que somente a presença do Senhor, do teu Espírito Santo, permaneça nesse lugar, nas nossas vidas, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite o tema da minha mensagem é: você só pode dar o que tem. Nós só podemos dar algo o que nós temos. Amém? Nós vimos nesta palavra que aqueles dois homens de Deus, ele deu o que ele tinha. Mas antes de eu começar na mensagem, eu quero falar sobre Jesus. Passou esses dias, né, da Semana Santa, como tem dizer, quinta-feira maior, sexta-feira da paixão, sábado da aleluia, domingo da ressurreição. E nós sabemos que Jesus ressuscitou, amém? Aleluia, Jesus. Nós sabemos que um dia Jesus desceu aqui na terra, todos nós conhecemos a história de Jesus. Porque Deus olhou do céu na terra aqui, viu a necessidade, aleluia, que o pecado tinha multiplicado na raça humana, no ser humano.
E Deus viu a necessidade de perdão de pecado. Foi quando Ele mandou Jesus. Nasceu, cresceu e pagou o preço. E nós vimos aí, sexta-feira da paixão, é um dia que comemora o dia que Jesus foi crucificado naquela cruz. E tem muitos anos isso. Mas todo ano é relembrado. E não tem que ser todo ano, não, é todo dia. Nós temos que lembrar e saber que Jesus um dia, nessa cruz que está limpa hoje, Ele se entregou, derramou sua última gota de sangue para que nós tivéssemos uma vida abençoada e perdoada dos pecados, amém? Todos os dias nós temos que lembrar isso, do preço que Jesus pagou. E nós sabemos que Ele foi morto, foi sepultado, sim, ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele veio cumprir a palavra de Deus. E eu meditando em Atos, começando do capítulo 1, quando Jesus ressuscitou, Ele passou 40 dias na terra junto com o povo, com os discípulos, e ensinando e falando que Ele ia voltar para o Pai. E quando estava chegando o dia dele voltar novamente para o Pai de onde Ele veio, a palavra de Deus fala que Ele reuniu os discípulos e deu uns ensinamentos. E mandou que eles ficassem reunidos ali, esperando até o dia que Jesus falou que ia enviar o Consolador, até o dia da promessa de receber o Espírito Santo. E aquele povo ficaram ali, homens e mulheres, em comunhão, em oração, creio, aleluia, na expectativa desse dia que ia descer o Espírito Santo para encher eles da unção do poder, amém? E Jesus, Ele deu o recado e Ele voltou novamente para o Pai. E aquele povo ficaram ali, os discípulos, aquelas mulheres ficaram ali buscando, como eu já falei, em oração. E chegou o dia que a gente vê lá no Atos 2, chegou o dia de Pentecostes, aconteceu que a promessa foi cumprida. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, ele viu como um vento impetuoso, o poder de Deus desceu e todo aquele povo foi cheio da presença de Deus, amém? Aleluia! Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, aleluia, seguir Jesus de verdade. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por isso que estamos com nesse dia de quarta-feira, aleluia Jesus, um culto de avivamento. Boa noite, Espírito Santo. Porque no domingo pela manhã às 8h30 nós estamos aqui, o bom dia, Espírito Santo. E na quarta-feira, boa noite, Espírito Santo, aleluia. E o bispo, Deus falou com ele para estar entregando essas botijinhas de azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Não é somente esse olhinho que você vai chegar lá e vai ungir. Somente esse óleo vai resolver alguma coisa. Não. É através da nossa fé, buscando a presença do Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo, o óleo. Aleluia. E Jesus ali deu o recado para aqueles discípulos. E eles ficaram esperando até o dia que eles foram cheios. E eu meditando, eu vi ali quando estava todo mundo reunido, que receberam e desceu do céu o poder de Deus, e o povo começaram a falar em novas línguas, foram batizados com o Espírito Santo, ficaram todo mundo preparado para poder sair daquela cidade para ir pregar o Evangelho. Glória a Jesus. E nós vimos que depois que eles foram cheios, e depois que eles estavam ali, tudo cheio, alguém, com certeza tinha uma multidão ali fora, vendo aquele barulho todo, e ficaram admirados, que negócio é esse, que esse povo falando em novas línguas, aí, umas línguas diferentes, ficaram procurando saber o que era. E Pedro, que sempre foi um desatrevido, ele foi mais desperto, aleluia, ele chegou a falar e foi explicar o que era, que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que Pedro começou a pregar para aquele povo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e o povo ouviu Pedro, e aleluia Jesus. E depois daquele momento, as pessoas aceitaram Jesus e começaram a entender, aleluia, o que aquele povo estava sentindo, os discípulos de Jesus. E diz a palavra de Deus,
que foi mais de 3.000 almas ganha naquele dia. Aleluia! Vale a pena, amados, nós buscar o Espírito Santo de Deus. Vale a pena nós permanecer em oração unidos aqui, a cada dia buscando este Espírito Santo de Deus. Amém? Porque é através desse Espírito Santo que Ele nos dá essa coragem de estar aqui. As pernas tremem, a barriga dói, aleluia! Mas a palavra de Deus diz que é o temor e o tremor do Senhor, porque nós sabemos que nós somos limitados, que nós somos um menorzinho, grande é Deus, aleluia! Mas o Senhor nos escolheu, Ele nos dá a sabedoria como nós entender esta palavra, através do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, nós estamos na campanha do domingo, só perde quem não vem, de aprender, buscar. Como? A coisa principal das nossas vidas é a sabedoria. A inteligência boa mas a sabedoria vem do alto, vem do Pai. Nós temos que buscar ter essa sabedoria para que nós podemos a cada dia meditar nesta palavra e buscar o Espírito Santo para que nós podemos permanecer sendo um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? E eu achei tão poderoso quando Pedro e João estavam indo até o templo. A hora nona, diz a palavra que a hora nona é às 3 horas da tarde. Imagina, 3 horas da tarde, indo para a igreja. 3 horas da tarde, porque ele tinha sede de Deus. E para nós ter sede de Deus, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, amém? Eu não admiro de Pedro e João estar indo para a igreja 3 horas da tarde, não. E quantas das vezes eu saía de casa às 11h40 da manhã, para vir para a reunião de quebra de maldição na sexta-feira, meu dia. E eu saía e vinha, ou de a pé ou de bicicleta, eu estava aqui. 12 horas, buscando, quebrando a maldição. E esses homens estavam indo para o templo, louvar, quem sabe orar, fazer algo para Deus. E eles indo, ele teve um encontro com aquele homem, ou aquele homem teve um encontro com ele. E ali chegando perto do templo, da igreja, como diz a palavra, da porta formosa, aquele homem que diz a palavra do Senhor, que ele era aleijado, ele tinha os tornozelos enrolados desde do ventre da sua mãe. Era um problema que não tinha solução na medicina. Eu estava pesquisando, fala que ele tinha uns 40 anos já, aquele homem, aquele jovem. 40 anos, imagina quanto tempo ele estava sofrendo, precisando de esmola para sobreviver. Mas naquele dia, eu creio que todos os dias colocava ele naquele lugar, que é lá onde passava muita gente, como aqui na igreja. Se a pessoa chegar um mendigo aí, sentar na esquina ali, todas as pessoas que vinham para entrar na igreja pediam uma esmola. Só que quem não tem mesmo um dinheiro em mão para não dar, fica ali, um coração, um desejo de dar a esmola para aquela pessoa. Foi o que aconteceu na vida daquele homem. Eu creio que tinha muito tempo que ele estava ali e em outros lugares levava ele para ele pedir esmola. E nesse dia, chegou o dia certo do milagre dele. Quando aqueles 2 profetas ou 2 discípulos de Jesus, chegando e parou, e ele pediu esmola. Era trazido varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, e o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E ele vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, sempre, toda a vida, ele foi mais esperto, não deixava passar a oportunidade, mesmo teve seus erros no começo,
Ele queria passar na frente de Jesus, mas ele se consertou, se converteu, foi cheio do Espírito Santo. E ali neste momento, Pedro, junto com João, fitando o olho naquele homem, ele disse: olha aqui para nós. E aquele homem olhou para aqueles dois discípulos de Jesus. E ele disse: eu não tenho ouro e nem eu tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante e anda. Pegou na mão do homem e a Bíblia diz que ele se levantou, aleluia. Imediatamente o milagre aconteceu, os tornozelos, estirou os joelhos, os pés, sei lá, e ele ficou de pé. A palavra de Deus diz que ele se levantou. O milagre aconteceu. Aleluia. E o que eu acho muito forte foi quando ele se sentiu seus pés curados, seus joelhos. Ele entrou no templo junto com aqueles dois homens. Aquele homem estava sentado, esperando uma esmola de dinheiro. Quem sabe ele estava querendo dinheiro, que era o costume dele todos os dias. Mas os discípulos deu para ele coisas maiores. Deu para ele coisa maior. Que o dinheiro não poderia comprar o que aquele homem precisava. O dinheiro não tinha conseguido trazer a saúde, era de nascença aquele problema. Mas aqueles dois discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, com a fé no coração, determinando algo na vida daquele homem. E ele falou, ele deu o que ele tinha, o poder de Jesus imediatamente agiu na vida daquele homem. E ele se levantou e a Bíblia diz que ele foi junto com os discípulos e entrou no templo louvando a Deus. Aleluia! Aquele homem, ele era um homem triste. Qualquer pessoa que tem uma enfermidade que nunca tem uma cura, é triste. Uma vida de uma pessoa pedindo esmola a vida inteira, que alegria que tem. Ele encontrou alegria na hora que ele encontrou com Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. E muitas das vezes as pessoas vivem o que é ensinado a viver. Muitas das vezes as pessoas vivem o que é ensinado a viver. Aquele homem tinha tantos anos que ele vivia o que era ensinado a viver. Pegar ele, sentar num lugar lá, fica aí e pede esmola. E eles ficavam ali e as pessoas passavam e ele pedia esmola. Muitas das vezes as pessoas vivem o que é ensinado a viver. É o que aquele homem estava passando. Era ensinado a pedir esmola todos os dias. Nós vimos aqui um homem com a sua vida limitada. Aquele homem estava com a vida dele limitada. Só ia até aquele lugar que levava ele e botava para pedir esmola. Todos os dias com aquela humilhação. Nós vimos que ele tinha uma vida limitada desde o seu nascimento. Sua rotina era sempre a mesma, todos os dias. Mas Jesus não quer isso para nós. Jesus não quer que nós venhamos ter uma vida limitada, não. Jesus quer que nós venhamos ter uma vida e uma vida com abundância, amém? Nós vimos na palavra do Senhor, no Evangelho de João. Se quiser ler em casa, pode ler quando você chegar em casa. Capítulo 10, do versículo 10. No versículo 9 você vai ver que Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Mas no versículo 10 diz assim: o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. A função do nosso adversário. Mas mais adiante você vai ver, está dizendo em seguida, mas Jesus diz: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Amém? Por isso que nós não temos que ter uma vida limitada, não. Às vezes o médico diz: não tem jeito. É isso aí para o resto da sua vida. Você não vai passar disso aí. Não aceita. Creia em Jesus. Acredita que Jesus tem uma vida com abundância para mim e para você.
Jesus veio para isso, ele pagou um preço, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os demônios, para que nós pudéssemos ter essa vida e vida com abundância. Aleluia! Quando nós aprendemos com os ensinamentos corretos. Antes eu não sabia, eu não tinha o ensinamento correto. Eu estava com a minha vida limitada, eu achava que só até ali acabou, não tinha mais saída. Estava bom, não estava boa, nem estava sentindo bem. Mas por não ter o ensinamento correto, como esses homens de Deus falou para aquele homem, eu estava com a minha vida limitada. Sofrendo, doente, desempregada, sem vida financeira boa, estava no fundo do poço. Tudo acabado, limitado ali de sofrimento. Porque eu não conhecia Jesus, não tinha ainda conhecido um ensinamento correto, verdadeiro. Mas no dia que eu conheci esta palavra, que eu aprendi, vim para a igreja todos os dias, ouvir os ministrantes da palavra e eu meditar na palavra de Deus, eu aprendi, aleluia, os ensinamentos corretos, que Jesus, ele é o dono do ouro e da prata, que Deus, ele é poderoso, ele é o dono de tudo para nossas vidas. Nós não podemos ter uma vida limitada, não. Há momentos difíceis? Mas não podemos ter a nossa vida limitada como aquele homem sofrendo, quem sabe 40 anos, sentado à beira de um caminho, na porta de uma igreja, pedindo esmola para sobreviver. Mas quando aqueles 2 discípulos de Jesus chegou, o que ele tinha, ele deu. Aleluia! Muitas das vezes entra a pessoa na igreja com necessidade. Quantas vezes já vi isso? Os pastores vai lá, conversa, a pessoa conta o caso que está sofrendo, como eu na época, começando de mim mesmo. Quando eu entrei na igreja, só tinha a vida e os 6 filhos que Deus me deu. Minhas bênçãos, meu tesouro. E ali, contei para o pastor tudo que estava acontecendo, que é a mania de nós, ser humano, né? Contar a necessidade. E ali, o pastor, na época não era o bispo John, já passou muitos pastores por esse ministério aqui, graças a Deus, sempre tem que mudar. Porque é necessário, é regra do ministério. Mas pelo gosto da gente ficava da vida aqui, né, bispo? Mas vai chegar o dia, né? Se for para sair, vai ter que mudar para outra cidade. E ali eu contava tudo para o pastor. E ali ele ficava com o coração comovido, fazia uma feira, me dava. E aquela feira, semana acabou. Mas, quando eu conheci os ensinamentos da palavra que eu recebia todos os dias na igreja, no culto, eu disse, não, Deus não tem para mim, Deus é meu Pai, Ele quer o melhor para mim, e eu não quero a minha vida limitada recebendo esmola, não, eu quero que Deus me cura, me dá saúde para mim trabalhar, enfrentar a minha vida e viver, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, aleluia, e ali foi o que eu fiz, continuei na fé, buscando. Se eu for contar meu trabalho que eu trabalhei para mim sobreviver e criar os filhos, vocês vão dizer, meu Deus, misericórdia, pastora. Mas eu acredito nesse Deus que é grande e poderoso, que pode fazer algo impossível nas nossas vidas. O que Ele fez na minha vida, Ele mudou, Ele restaurou, como Ele fez na vida deste homem. E ali, como eu ia falando, pessoas entram por essa porta, contam a situação, precisam de uma ajuda, sim. Os pastores ajudam, sim, porque nós temos que ter o amor pelo próximo, nós temos que ensinar ele o caminho que deve andar, para poder vir aprender os ensinamentos certos. Mas não é só o suficiente. Não é só o suficiente. Nós, todas as vezes que essa pessoa chegar, contar dificuldade, a gente abrir a mão e dar. Precisa de vez em quando, sim. A igreja são muitos irmãos. Há pessoas que precisam de algo, de uma ajuda financeiramente. É o dever da igreja abrir a mão e ajudar os irmãos mesmo. Eu digo isso porque eu tenho experiência própria disso. Já passou por mim isso. Eu chegava naquelas irmãs do coração generoso, todas são, mas eu conhecia aquelas que eram mais, né, que tinham mais as condições. Minha irmã, você pode me ajudar nessa situação assim, porque não está sendo fácil. A pessoa vai lá, abre a mão e Deus abençoa. Deus vai lá recompensar essa pessoa. Mas
Nós não queremos que as pessoas vivem dessa forma direto na igreja, não. Nós temos que dar um ensinamento correto. A Bíblia diz no livro de Salmo 37, Jesus falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E a Bíblia diz que ele fará o desejo do teu coração. Este salmo era o salmo da minha oração quando eu estava no fundo do poço. Eu entreguei a minha vida e confiei verdadeiramente, estou confiando até Jesus voltar. E eu orava assim: meu Deus, o Senhor está vendo a minha situação. A tua palavra diz, meu Pai, que aquele que entrega o caminho, confia. O Senhor diz que vai fazer tudo na vida. O Senhor diz que vai, aleluia, Jesus, mudar a situação. O Senhor disse que vai fazer o desejo do coração. Meu Deus, o desejo do meu coração é não viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero que o Senhor faça com que eu venha dar a volta por cima. A minha oração era essa. E Deus, na hora certa, Deus agiu. Deus fez a obra. Deus fez o milagre. Amém? Para a glória do Senhor. Sou abençoada. Meus 6 filhos cresceram tudo. Estão tudo na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome desse Jesus. Amém? Porque nós não podemos ter uma vida limitada. As pessoas têm que vir para a igreja e aprender que com Jesus nós vamos ter uma vida transformada. Com Jesus nós vamos ter uma vida mudada. Ele vai transformar, Ele vai abrir porta e Ele vai dar um entendimento para como nós podemos a cada dia crescer na presença do Senhor. Amém? Aleluia. E o primeiro passo para nós, o Espírito Santo me revelando aqui agora, para nós não ter uma vida limitada, é ser fiel ao Senhor. Obedecer e ser fiel. Isso é muito bom. Quando nós somos fiel a Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele nos honra. Ele nos abençoa. Ele faz com que nós venhamos sair da vida que está sendo limitada. Quem sabe, na saúde. O médico, muitas das vezes, o que ele entende, o que ele pode dar, você mostra para ele, a gente podemos mostrar para o médico o diagnóstico daquilo que nós fazemos o exame, ele vai dar uma resposta para a gente, como ele falou para mim: olha, você vai ter que tomar esse remédio o resto da sua vida, porque não tem cura. Aí foi quando eu entrei em ação na minha fé, buscando do Senhor, e Jesus, Ele mudou, Ele me curou, e a minha vida não ficou limitada naquele remédio. É isso que nós temos que acreditar. Em qualquer área das nossas vidas, Jesus, Ele tem poder para curar, para resolver a situação, para restaurar, que não importa que seja casamento, que seja na saúde, que seja na vida financeira, não importa, aleluia, em qual área da sua vida, Jesus tem poder para restaurar. E quando Ele restaurou a vida daquele homem, através do poder de Deus que estava ali na vida daqueles homens, aleluia, Jesus, através daquela palavra que Ele deu, Deus operou. E quando terminou, que o povo viu aquele homem curado, pulando, dando glória a Deus, aleluia, louvando o Senhor, eles ficaram admirados. E começou a chegar perto de Pedro, mas João, e perguntou: moço, que negócio é este? Eu conheço esse homem quantos anos? Esse homem aleijado desde quando nasceu, e hoje ele está bom. Foi vocês que curaram ele. Ele disse: não, com as nossas forças nós não podemos fazer nada. Mas aquele que nós conhecemos, que é Jesus, até mesmo que vocês têm rejeitado, que vocês têm apredejado, que vocês fez com que ele foi morto na cruz, este Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele pode curar. Foi Ele que curou, não foi nós não, foi Ele, foi Jesus, aleluia. Às vezes, as pessoas vêm para a igreja, entram na igreja com um problema, com a dor e tal, e ora, e Deus opera um milagre. Dizendo: eu fui naquela igreja lá o pastor de lá é forte, o bispo lá ele tem poder. O poder que está sobre a vida do bispo é o poder de Deus, porque o Espírito Santo que está sobre a vida dele, e ele busca, como Pedro e João, ali ele coloca a mão, porque está escrito na palavra de Deus, que é o nosso direito de colocar as mãos, se nós tivermos uma vida verdadeiramente como esses dois homens, como nós estamos aqui buscando a cada dia,
Deus dá o direito que aqueles que for batizados, aqueles que creem, for batizados, recebem um poder de colocar as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas o poder vem do alto, o poder de Deus, amém? Nós só somos instrumento que Deus possa nos usar. Nós só somos um vaso de honra quando nós vivemos uma vida na presença de Deus, amém? Jesus, Ele tem poder para curar, foi o que Ele fez. Aleluia, Jesus. Naquele dia, aquele homem, aleluia, Jesus, ele teve um ensinamento correto, a vida dele foi transformada. Ele esperava dinheiro, mas ele recebeu algo maior, né? Ele queria dinheiro, porque era o direito dele pedir as esmolas, mas Deus, aqueles homens ali, liberou na vida dele algo maior, que foi o poder de Deus, foi uma cura. E ainda, tenho certeza que a partir daquele dia ele permaneceu no templo adorando a Deus, a salvação, vida eterna, que dinheiro nenhum pode comprar. Aqueles discípulos poderiam ter pegado alguma oferta da igreja e dado para aquele homem, mas ele não quis, não. Ele sabia que Jesus tinha mais para ele, que Jesus tinha o melhor, que era curar ele e ainda dar a salvação. Amém? É isso que nós, a cada dia, podemos refletir nas nossas vidas, que o que nós queremos não é somente dinheiro. Para nós sobreviver aqui na terra, Deus vai prover, Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, sim. Mas o mais importante que nós queremos receber nas nossas vidas é a nossa vida eterna, a nossa salvação. Amém? Aleluia, Jesus. O dinheiro não comprava o milagre que aconteceu na vida daquele homem. Por isso que os discípulos não deu dinheiro para ele. Muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja precisando de uma ajuda. E às vezes a gente até libera a bênção financeiramente, supra a necessidade daquela pessoa, é abençoada e a pessoa vai dar as costas, não volta mais para buscar Jesus. Então o melhor tem que fazer como Pedro e João. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Vocês não vão sair daqui desta noite da maneira que você entrou. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando na tua vida. Eu não sei o que tem limitado na tua vida. Mas uma coisa eu sei, que Jesus tem poder para mudar essa situação. Oh, aleluia! Esse Jesus que restaurou a vida desse homem, esse Jesus que restaurou a minha vida, esse Jesus que me curou, que transformou a vida dos meus filhos, esse Jesus que vai mudar essa situação que você diz, parece que não tem jeito, pastora, não tem jeito não, chegou um limite, parece que até a minha fé está fria, está acabando, tá não, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para Deus operar na sua vida, e a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não bota limite na sua vida, a situação que você está vivendo. Acredita que tem um Deus grande, que tem poder para restaurar, para mudar essa situação. Aleluia. Mas para isso acontecer, precisamos que nós venhamos buscar verdadeiramente, ter um compromisso com Deus, verdadeiramente. Aleluia, Jesus, buscar o Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar a cada dia, nós conquistar algo maior de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos faz ter uma vida transformada, uma vida de perseverança, aleluia. E uma vida transformada, ela produz testemunho. Aquele homem teve uma vida transformada e a vida dele foi um testemunho para aquela multidão que estava ali. E Pedro começou a pregar para aquele povo, falar de Jesus. Vida transformada, aleluia, produz testemunho. As pessoas que me conheceram antes, e que estão me conhecendo hoje, o testemunho que Jesus fez na minha vida, o milagre, a transformação. Quem vivia com a vida limitada, achando que não tinha jeito, pegando uma corda para morrer enforcada porque achava que não tinha saída para aquele problema. Hoje está vendo que eu estou falando deste Jesus que dá uma vida com abundância.
Aleluia. Quem sabe no seu filho. Já orei demais, pastora. Parece que não tem jeito para aquele menino, não. Tem jeito. Quem sabe a mãe daquele jovem, 40 anos. A tristeza daquela mãe de ver aquele filho com aquela vida de pedir esmola todos os dias. Imagina a dor do coração daquela mãe. E chegou um dia que aquele homem, ele teve um encontro com Jesus através dos discípulos de Jesus. E Jesus mudou o quadro da vida daquele jovem. Que alegria para aquela mãe. Será se Jesus mudou? Será se Deus ele não é o mesmo? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Será se Deus ficou velho que não escuta nossas orações? Deus é o mesmo. Ele não mudou e nunca mudará. Sempre será Deus de milagre, de transformação, Deus de poder, Deus que cura, Deus que transforma, Deus que abre os olhos do cego. Agora precisa que eu e que vocês, que cada um de nós venha estar cada dia em união, buscando o Espírito Santo, para quando nós sair, aleluia, para evangelizar, pessoas que estiver doentes, vamos colocar as mãos e orar e o milagre acontecer. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. Avivamento é isso, é viver na presença de Deus, buscando o Espírito Santo, tendo comunhão com o Espírito Santo. Não é vir para a igreja só o dia que vai louvar aqui, não. Não é vir para a igreja só o dia de campanha para receber um óleozinho desse aqui também, não. É vir para a igreja determinado, com compromisso, de chegar mais a Deus, de buscar o Espírito Santo. Esse olhinho aqui é ungido, é um contato de fé, é o símbolo do Espírito Santo. Eu sou meia doida na fé, toda a vida. Pegava o olhinho da igreja, como esse aqui, sempre continua. Chegava em casa, deixava os meninos que tinha noite que não podia trazer as crianças, que era muito e não tinha transporte. E muitas das vezes, sem ter energia, não tinha. E eu chegava em casa com esse olhinho. Eu ungia todas as crianças dormindo. Eu ungia minha casa toda. E dizia, em nome de Jesus, essa unção aqui é o poder de Deus. E essa vida vai ser transformada. E eu parei de fazer isso? Não, todos os dias, porque a tentação vem todos os dias. O inimigo, ele não para não. O diabo está todos os dias batendo na nossa porta, querendo entrar. E não precisa nem abrir para ele entrar, não invade e entra. E aí, quando nós fazemos isso com fé, ungimos a nossa casa, aleluia, acreditando no poder de Deus, Deus age, amém? E Deus guardou ali, naquela época, quando eu aceitei Jesus, os meus filhos, rapidinho que estou terminando. Aí eu vinha para a igreja e deixava os meninos só. Não tinha mais quem deixar, não tinha vizinhança, eu morava ao lado do estádio. Naquela época, 30 anos atrás, nem luz quase tinha, um poste sozinho de energia lá. Era escuridão. E ali eu deixava os meninos confiantes em Deus, porque lá só tinha um estádio, não tinha casa para lá, nenhuma casa. Só tinha 2 casas do meu lado, um pouco distante. E eu deixava as crianças. E às vezes eu vinha cedo, porque toda a vida eu sou assim, eu tenho sede de Deus. E eu quero mais de Deus, eu preciso mais desse Deus. E ali eu queria vir cedo, eu gostava de chegar. Eu já estou na idade, já chego mais atrasado, mas é uma luta, porque o marido é mais devagar e eu quero vir cedo, é aquela luta. Por mim, 7 horas eu já estava aqui. E ali eu queria vir cedo e eu saía cedo, os meninos estavam tudo acordados. Eu dizia assim, meus filhos, quando vocês for dormir, vocês fecham a porta, que a mãe vai para a igreja, daqui a pouco a mãe chega. E deixava eles acordados. E ali, quantas das vezes, mas sempre eu ligado em Deus, dizia, Jesus, acampa teu exército de anjos ao redor da minha casa, guarda os meus filhos e tal, aquela fé. E quando eu chegava em casa, 9 horas da noite, que é a primeira que chegava na igreja e a derradeira que saía era eu. A obreira do Senhor, os obreiros, os últimos que saem. Às vezes eu vejo aqui os obreiros, a primeira coisa, some tudo rápido. Caça um obreiro para ajudar a orar aqui, não acha mais. Eu era a primeira que chegava e a última que saía, até hoje. E meu esposo já está na idade, diz assim,
Ou uma mulher, mas você é devagar, deixa o povo aí, vamos. Não, é porque eu sinto bem na casa de Deus e ajudar alguém que precisa. E ali, continuando, quando eu chegava em casa, 9 horas da noite, 9 e pouco, as portas tudo abertas da casa, uma escuridão na rua. E eu disse, meu Deus, meus filhos, Jesus. Eu entrava num canto, entrava no outro, caçando menino, estava todo mundo dormindo e a casa toda aberta. E eu disse, obrigado, Senhor, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho do que edifica. Então nós temos que confiar no Senhor. Ah, não vou porque tem criança. Ah, não vou porque não pode deixar a casa só que rouba. Mas, moço, confia no Senhor que Ele envia os anjos lá e guarda. Quando é para o ladrão roubar, dentro de casa ele vai lá e rouba. Então eu fazia isso, buscando o Senhor, porque eu quero a cada dia buscar o Espírito Santo para que eu possa permanecer até o fim e dar testemunho que Jesus é o único Salvador das nossas almas. Amém? E nessa noite, amado, nós vamos orar ao Senhor. Porque vai ter unção, né, bispo? Vamos estar orando no nome de Jesus. Já é terminando, quando já receber a unção, para você pegar a sua garrafinha, sua botijinha. Aleluia, Jesus. É o que eu entendi, que a porta formosa é lugar de movimento, a igreja é lugar onde Jesus quer transformar a vida. Amém? Por isso que nós vamos evangelizar. Por isso que o bispo posta lá, a gente posta no status, na rede social, evangelizando o povo para vir para a igreja, para que esse povo venha entender, venha aprender, aleluia, os ensinamentos certos, de ter uma vida abençoada, de ter a certeza da salvação. Porque na igreja, lá fora, Jesus opera. No meio da rua, Jesus opera. Mas na igreja, no lugar de nós se ajuntar, a nossa fé e orar e Deus operar. Amém? Aleluia, Jesus. Quem sabe nessa noite você entrou por essa porta e você... Ah, mas a minha vida chegou ao limite. Jesus está aqui. E a partir de hoje, Jesus vai tirar essa situação da sua vida. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é um Deus que não tem limite. É um Deus grande. É um Deus poderoso que pode operar nas nossas vidas. E não tem situação difícil para Deus, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E nós cremos nesse Deus que operou naquele dia, na vida daquele jovem. É o mesmo Deus que vai operar hoje nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados nesta noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Aleluia, Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados. Isso. Como eu falei, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, eu te dou nessa noite. Em nome de Jesus. Essa situação que você está vivendo na sua vida, quem sabe você, jovem, não tem conseguido força para buscar o Espírito Santo, não tem conseguido força para vir aos cultos, buscar o renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem sabe, mulher, você entrou nessa noite por essa porta e você diz, chegou o limite. Essa situação parece que não tem jeito. Jesus está aqui e está falando para você, tem jeito. Quem sabe, jovem, você entrou por essa porta nessa noite, homem, e você diz, Jesus, me ajuda. Até aqui eu não tenho conseguido vencer esse pecado. Jesus diz, eu estou aqui. E nessa noite, Jesus está aqui. Com
seus olhos fechados. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Tu és um Deus que tem poder nos céus e na terra. Ore, canta, glória, e canta, aleluia. O Senhor é um Deus que tem poder de curar. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. E nessa noite, meu Deus, que essa pessoa entrou por esta porta, quem sabe pensando que chegou ao fim, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Isso, meu Pai. Entra com providência agora, meu Pai. Meu Deus, se for na vida da saúde dessa mulher, desse homem, está passando com um problema de enfermidade, que até aqui o médico disse, chegou o limite, eu não consigo mais fazer nada por você. Nós cremos no teu poder, Jesus. Libera o teu poder agora de cura, Senhor. Oh. E vai passando agora, Jesus. E vai curando esse homem, essa mulher que precisa do milagre, da cura. Meu Deus, em nome de Jesus. Se for na vida sentimental, meu Deus, entra com providência, papai. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Deus, que a partir de hoje, essa vida sentimental, ela vai ser transformada, restaurada pelo Senhor. Que todo impedimento venha ser quebrado agora, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, essa pessoa que está com a vida financeira, meu Pai, presa, limitada, no limite, meu Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu poder, Pai. Visita agora, Senhor. Quebra todas as amarras, Senhor. Libera o teu poder, meu Pai, de prosperidade. Que ela venha prosperar a cada dia na tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço nessa noite, Pai, neste momento, Deus, eu clamo ao Senhor por algo maior nas nossas vidas. Algo que dinheiro não pode, meu Pai, resolver na vida espiritual deste homem, desta mulher, dessa jovem, dessa adolescente, que quem sabe tem vindo para a igreja no dia de busca e não tem conseguido receber a tua presença, Deus. Em nome de Jesus, assim como foi no dia de Pentecoste, meu Pai, libera o teu poder agora. Libera a tua unção agora, meu Deus. Se você quer um renovo na sua vida, igreja, abre a sua boca e dá glória a Deus. Se você quer um renovo na sua vida espiritual, abra a sua boca e dá glória a Deus e aleluia, 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 aleluia. Oh, o Espírito Santo quer te renovar nessa noite. O Espírito Santo quer renovar a sua vida espiritual. Oh, aquilo que você achava que estava limitado, que não conseguia mais a presença de Deus, a presença de Deus está te envolvendo nessa noite. Oh, você pode sentir a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Levanta suas mãos para o céu. Só você que creu. Só você que tem fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver fé, como aqueles discípulos, aquelas mulheres, elas foram transformadas pelo poder de Jesus. Jesus expulsou os demônios dela. Mas quando Jesus partiu para a glória novamente, para o lado do Pai, e Ele falou para elas: olha, fica aqui vocês reunidos, aleluia, porque eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E eles acreditaram, eles estavam ali em união, em oração, na fé, na esperança. E Jesus liberou o poder, que Ele disse que ia enviar o Espírito Santo, e toda aquela igreja recebeu, aleluia. Oh, eu posso sentir o Espírito Santo tocando em vida nessa noite, restaurando, renovando. Em nome de Jesus, fala assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu creio
no teu poder. Que a partir de hoje, a minha vida, em todas as áreas, vai ser transformada. Porque eu creio que o Senhor operou na minha vida. E eu vou fazer como aquele homem, entrar no templo, pulando e adorando ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo, Pai, renovo na vida da tua igreja, nas nossas vidas, cada dia. Que o teu povo venha sair daqui renovado, abençoado, curado e transformado pelo teu poder, em nome de Jesus. Se você crê, dá um aplauso para o Senhor, bem forte, aleluia. Glória a Jesus. Crê somente, amado. Porque quando aquele homem recebeu aquelas palavras, ele foi abençoado. Tudo foi transformado. E não é diferente nas nossas vidas. Se nós crer, Jesus transforma. E já chegou 9 horas. Valdeci não gosta de conversar de jeito nenhum. Faz uma fila desse lado. A gente vai estar orando, encerrando. Vocês vão receber uma unção. E vai receber para levar para sua casa a botijinha com azeite. Aleluia, Jesus. Pode fazer a fila. Você vai levar essa botijinha de azeite para sua casa. Se você não quiser, não tem problema. Mas eu quero dizer para você: receba a unção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Não faz sentido estar exposto aqui. Oh, Espírito Santo. Assim como essas pessoas estão recebendo essa unção, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Que elas venham estar, meu Pai, sentindo a tua presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus. E cada pessoa, meu Pai, que entrou por essa porta nesta noite, Deus, a vida delas nunca mais vai ser a mesma. Na família, na casa. Porque o Senhor não dá vida, uma vida limitada, não. O Senhor dá vida e vida com abundância. E que nessa noite, meu Pai, no momento, meu Pai, que essa pessoa voltar para sua casa, guardado, protegido pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, guardando e protegendo, Deus. E quando ela pegar esse óleo, meu Pai, e ela ungir, meu Pai, algo na sua casa, que milagre venha acontecer. Não é somente por causa desse óleo, não. É o poder do Senhor através da nossa fé. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Oh, obrigado pelos milagres, Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus. Nós queremos ser cheios. Aleluia. Oh. Coloque de pé, você que já está cheio. Amanhã, quinta-feira, nós não temos culto, mas sexta-feira foi fraco. Sexta-feira é forte aqui nesse ministério. Sexta-feira de libertação. E nós vamos estar aqui juntos em nome de Jesus. Trazer alguém que está precisando de um milagre para estar junto conosco, para ser abençoado
como nós somos abençoados, amém? E que Deus abençoe, leve para casa, vira para seu irmão, dá a paz do Senhor, com alegria, com sorriso. E que Deus abençoe as jovens que veio da igreja da pastora